as mais estupráveis da lista da escola estão sendo chamadas sim de betinhas, estão sendo colocadas por uma humilhação pública tolerável por todas nós nas redes sociais, nos ciclos de convivência. Senhor presidente, eu quero pedir licença aqui para farmar a Aura e mogar o Bertinha. Ela disse o seguinte, que as crianças que estão reproduzindo xingamentos entre si, se chamando de Sigma, falando de Betinha, são reproduções da indústria da misoginia. E eu achei isso uma grande piada, né? Primeiro porque o nível de desconhecimento em relação às gírias aí da geração Z, Sigma não é ofensa entre crianças, é elogio, né? E outra coisa, Betinha não tem nada a ver com ódio a mulheres, tem a ver com você tirar sarro de homens. Você colocar isso dentro do âmbito do PL da misoginia, em que o discurso é de combater violência contra a mulher, o discurso é de que começa com uma piadinha e termina na morte de uma mulher, você citar uma piada como um sujeito ser mogado, um sujeito ser Betinha, um sujeito ser Sigma, eu me sinto até constrangido de falar de um assunto desse dentro do plenário. Projeto de lei número 3.839 de 2023, da nobre deputada Célia Chaquiabara. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.839 de 2023, que autoriza o uso de fotografia de identificação com elemento de indumentária tradicional que exprime a identidade da pessoa, tendo parecer da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, pendente de pareceres, para oferecer parecer ao projeto pelas comissões da Amazônia e dos povos originários e tradicionais e de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra à nobre deputada Sônia Guajajara. Olá, bom dia. Muito obrigada, presidente. Bom dia, senhores e senhoras parlamentares aqui presentes. Muito me honra poder relatar esta matéria aqui de autoria da deputada Célia Chacriabá, a qual parabenizo pela iniciativa. E agradeço também à deputada Luísa Erundina, que foi relatora também dessa matéria em outra comissão. E para nós é muito importante esse reconhecimento, essa autorização, para que a gente possa utilizar nossas indumentárias, nossos cocares, nossas pinturas, como uma identificação da nossa identidade. Presidente, a emissão orienta não, que a gente está votando aqui a permissão para se, nos documentos oficiais, se tirar com turbante, cocar e por aí vai. E o objetivo de você tirar foto para um documento é justamente poder reconhecer 100% a pessoa, claramente seu rosto. Inclusive por isso o deputado Lafayette colocou que você precisa tirar o óculos, Então é natural que você precise reconhecer claramente o rosto de uma pessoa e apesar do projeto colocar, deve preservar o reconhecimento, etc e tal, a gente sabe que colocar um turbante, colocar uma tiara, colocar qualquer adereço, dificulta na hora de você fazer a identificação no documento. Eu acho que isso sequer deveria ser matéria importante o suficiente para vir a plenário, mas, como veio, fazer orientação contrária. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, está prejudicada a proposição inicial. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Projeto de lei número 5.500 de 2019, do senhor Kim Kataguiri. Discussão em turno único do projeto de lei número 5.500 de 2019, que altera o artigo 113 do decreto de lei 2.849, de 7 de dezembro de 2019, pendente de parecer. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao nobre deputado Alberto Fraga. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei é um projeto bem simples e eu espero a compreensão e a aprovação de todos. Ele não é punitivo, a gente apenas está dando uma ajeitada na legislação que deixa uma lacuna perigosa. Com a proposição em epígrafe, pretende o autor, deputado Kim Kataguiri, que no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição seja suspensa até a data de captura ou representação do condenado para cumprimento do período restante. Afirma o autor que o texto previsto no artigo 113 do Decreto-Lei 2848, de 7 de novembro de 2009, ao invés de coibir condutas afrontosas ao ordenamento jurídico e garantir o pleno cumprimento da lei e da ordem, se tornou o dispositivo de premiação para a subversão sistemática. O autor sustenta que, pelo texto normativo vigente,
O condenado que é encarcerado ou em regime condicional, se evadisse, será agraciado com continuidade da contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado. Destaca o autor que não se discute a pretensão punitiva, que fique muito claro, não se discute a pretensão punitiva, mas apenas executória, pois a disposição normativa versa exclusivamente sobre presos que estejam cumprindo pena e venham a evadir-se do estabelecimento prisional. Afirma-se que, uma vez formada a culpa do indivíduo e estando este já sentenciado e cumprindo a pena legalmente imposta, é indiscutível que a evasão do sistema prisional consiste numa afronta à determinação legal do Estado, não sendo admissível a contagem do prazo prescricional em caso de evasão, ou seja, de fuga. Por fim, o autor destaca que a redação atual do dispositivo, além de prestigiar condutas ilegais, desprestigia o reeducando, encarcerado que cumpre integralmente a sanção imposta e gera insegurança à sociedade e aos agentes responsáveis pela segurança do apenado. Nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 5.500 de 2019 do nobre deputado Kim Kataguiri. Este é o relatório, presidente. Passa-se, portanto, a discussão. Para discutir a favor, nobre deputado Kim Kataguiri. Obrigada, presidente. Esse projeto eu acho meritório, parabenizo aqui, inclusive, o deputado Kim, porque está colocando pessoas condenadas sem ter benefício. Eu acho que é interessante, porque a partir do momento que esse projeto impede que a fuga de condenados gere benefício indireto, né, decorrente de decurso de tempo, ele evita, né, e mexe justamente, ele reforça a efetividade da execução penal. Então, é importante, muitas vezes, a gente fica indignado quando a gente vê tanto bandido solto, tanto bandido que foge e volta, depois aproveita o prazo prescricional. Então, dá uma insegurança enorme, porque mexe com aquela questão que a gente pensa, na impunidade. O cara vai, condenado, é preso, foge, fica tendo benefício da prescrição. Então, parabéns, Kim, parabéns aqui ao deputado Alberto Fraga por esse projeto, nós somos super favoráveis. Para discutir a favor, nobre deputado Hildo Rocha. Muito obrigado, senhor presidente Antônio Paula. Nós estamos aqui nesta sessão transformando, mudando uma legislação que já existe, que é o Código Penal, mas mudando para melhor. E o deputado Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei, muito bem relatado aqui pelo deputado Coronel Fraga, que aqui representa com muita competência o povo do Distrito Federal. Quero parabenizar, porque, de fato, esse artigo 113, ele deixa com que os fugitivos continuem a ter direito às regalias, inclusive se beneficia do prazo prescricional. Então, se a pessoa está pagando pena, é bandido, está pagando pena, ele foge do sistema prisional, ele perde o direito a condicional. Ele já não vai mais ter direito a condicional. Outra coisa, suspenso o prazo prescricional. Mas eu acho assim que aqui nós estamos fazendo uma das funções do legislador, do parlamentar, que é modificar, criar novas regras, novas normas, novas leis. É bonito, parabenizo o deputado Kim, mas nós temos que fiscalizar. Nós temos que cumprir também o nosso papel de fiscalizador. Para discutir a favor, nobre deputada Érica Cocai. Isso que é preciso, sim, sem nenhuma dúvida, enfrentar toda a impunidade. Por isso nós temos uma posição muito clara contra a anistia para aqueles que atentaram contra a democracia. Porque nós não somos favoráveis à impunidade. E a impunidade, ela não pode graçar neste país. E é nesse sentido que é importante o projeto, porque ele suspende a prescrição de foragidos. Imagine Carla Zambelli, que está foragida. E prescreveria, talvez, o seu crime daqui a 12 anos, ou coisa que o valha, se ficar na Itália esse tempo e voltar para o Brasil depois deste período, ela não terá mais nenhum tipo de condenação. Imagine Ramage, que também está foragido, tantos que atentaram contra a democracia. É preciso que nós possamos romper a impunidade, inclusive daqueles que acham que, sem ter mandato parlamentar, podem estar
manuseando o orçamento. Vejam o que é esse presidente do PL. Esse presidente do PL que acha que pode dispor do orçamento a partir dele mesmo, sem ter mandato. Ou Eduardo Cunha. Eu lembro de Eduardo Cunha que ele dizia: sem o impeachment de Dilma, Bolsonaro não teria sido eleito. Que, em verdade, manipula o orçamento e distribui emendas para municípios de Minas, onde provavelmente ele busca ser candidato a partir daquele estado, para construir municípios que irão ter rádios para trabalhar na sua própria campanha. Isso é escandaloso. Escandaloso. Passa-se a votação. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei número 5.500 de 2019. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente. Com a palavra, o autor do PL, nobre deputado Kim Kataguiri. Presidente, me permite um minuto? Antes o nobre deputado Kim Kataguiri, mas antes, em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai para o Senado. Deputado Kim. Senhor presidente, nós aprovamos esse projeto de minha autoria importante hoje. Eu quero agradecer os colegas que votaram a favor, porque é até uma obviedade, né? Hoje, se um preso condenado, transitado em julgado, foge da cadeia, ou se existe, né, já uma condenação e ele deveria ser preso e ele foge do pedido de prisão, o crime pode prescrever. Então, dependendo do crime, ele foge durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, depois ele pode retornar e aparecer para a justiça ou para um delegado como se nada tivesse acontecido. Né? Falar, olha, realmente eu cometi o crime, eu fui preso, aí eu fugi, como eu fiquei tempo suficiente foragido, eu fui competente na minha fuga, o Estado perdeu o direito de me punir. O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples, né? Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, né? Que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido. Então, fico feliz com essa aprovação, quero agradecer ao deputado Fraga, foi o relator desse projeto, conduziu também aqui politicamente junto comigo essa aprovação em plenário e desejar que o Senado, né, os senadores de vez em quando ficam usando pantufa aí, não dão andamento nos projetos aprovados nessa casa, mas eu espero que agora esse projeto seja rapidamente aprovado lá. A cultura do estupro, ela não inicia com o ato, mas eu ouvi aqui parlamentares falando sobre termos que eles julgam toleráveis. As mais estupráveis da lista da escola estão sendo chamadas, sim, de betinhas, estão sendo colocadas por uma humilhação pública tolerável por todas nós nas redes sociais, nos ciclos de convivência, aonde 84% dessas violências são cometidas por pessoas da família ou muitas vezes que estão no ciclo familiar, senhores e senhoras deputadas e deputados. O que acontece com uma sociedade quando uma menina deixa de ser vista como uma pessoa, como um ser humano, e passa a ser classificada na lista de mais violáveis, a não ser a desumanização dos corpos de meninas e mulheres. A violência contra a mulher não começa com a morte, quando um corpo cai, quando uma mãe procura uma unidade de saúde para constatar que aquela bebê, que aquela criança sofreu violência sexual. Ela começa quando a sua humanidade é retirada, quando ela passa por uma piada que humilha, uma lista que classifica, um discurso que inferioriza, uma ameaça que silencia. O ódio se espalha pelas redes e encontra plateias, encontra os seus representantes de terno, de gravata, que vem aqui, que coloca uma peruca na cabeça, buscando humilhar as mulheres. Desde quando, senhor presidente? Desde quando o ódio virou liberdade? Desde quando liberdade para discordar? Desde quando liberdade é para criticar? Isso é sempre. Mas desde quando a gente inverteu a ótica? Que o ódio é instrumento de política. Requerimento de urgência número 3.803 de 2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 3.881 de 2015, que dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional. Dos senhores líderes, para encaminhar o requerimento, deputado Lafayette de Andrade. Senhor presidente, solicito o voto favorável dos senhores deputados, porque esse é um projeto importante
que, na verdade, procura dar toda uma roupagem e uma legislação para a questão de fogos de artifício. Não só para a questão dos decibéis, dos barulhos, considerando os animais, considerando os autistas, considerando os locais, mas também toda a estrutura de comercialização, de armazenamento, ou seja, de segurança. É um projeto muito amplo, merece ser debatido e, portanto, peço aos senhores deputados voto favorável à sua urgência. Muito obrigado, senhor presidente. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento, permaneça como se acham. Deputado Kim Kataguiri deseja orientar pela omissão. Então, nós vamos seguir as orientações, porque tem mais líderes querendo orientar. Pelo bloco, pelo PL. Pelo PL, senhor presidente. Pelo PL. Pelo PL. Só para esclarecer, senhor presidente, nós estamos votando aqui hoje a urgência. Esse projeto é de 2015, né? E ele tramitou em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça. É um projeto que tem vários apensados, né? E ele é fruto de uma amplo diálogo com vários segmentos, e hoje estamos votando aqui a urgência. E nós não nos opomos a aperfeiçoar o projeto, mas é importante que ele ande. Portanto, nós, o PL, vota favoravelmente. Como orienta o PSB? O bloco vai liberar, viu, senhor presidente? Como orienta o que é liberado? Como orienta a Federação PT, PCdoB e PV? Como orienta o PDT? Avante, Solidariedade, PRD, Novo, Missão? Presidente, a partir da missão orienta contrário, porque é uma regulamentação extensa de 44 páginas e eu acho que mereceria uma análise mais aprofundada, em vez da gente aprovar a urgência e trazer diretamente para o plenário, dar mais tempo até para as lideranças prepararem as suas notas técnicas, fazerem um debate mais aprofundado, porque é um projeto que entra na minúcia da regulamentação do setor, para muito além do que a legislação atual entra. Então, eu acho que, pela extensão do projeto, seria importante a gente debater melhor e conversar melhor no Colégio de Líderes antes de levar a urgência aqui a plenário. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento de urgência número 3.852 de 2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 3.612 de 2026, que dispõe sobre a proteção dos consumidores adquirentes de jogos eletrônicos, a preservação do patrimônio cultural digital brasileiro e da outras providências dos senhores líderes, para encaminhar o requerimento para falar contrário ou a favor a nobre deputada Jandira Fegali, para falar ao contrário a nobre deputada Adriana Ventura. Presidente, a gente está contrário a esse projeto, pelo menos a essa urgência, porque a gente tem preocupações. Eu acho que é importante reforçar o dever de transparência, né, quanto à dependência de servidores e condição de atualização de jogo eletrônico. E a gente realmente tem preocupação com o jogo eletrônico, até porque a gente sabe que crianças são afetadas e tudo mais. Mas, uma coisa favorável desse projeto é que a gente reconhece que prevê uma comunicação ao consumidor antes de encerramento definitivo do serviço. Então, tem alguns pontos positivos, mas a gente considera um pouco arriscado criar regimes regulatórios excessivamente, de novo, intervencionistas, num setor que é inovador. Eu acho que a regra da inovação, eu sou professora de gestão e inovação, eu fico incomodada porque errar faz parte do processo. Quando você começa a ficar tolhendo, as pessoas não vão arriscar, as pessoas não vão inovar. A inovação depende de acerto e erro. Tanto assim que as grandes discussões que a gente faz em inteligência artificial é justamente a questão de sandbox regulatório para dar espaço para a inovação, né? Acho que existe muita obrigação para fornecedores, desenvolvimento de soluções que não condiz com o empreendedorismo, que não condiz com o criar. Por isso, a gente reconhece que tem pontos aqui que são importantes discutir, que a gente tem que cuidar, mas a gente tem muita preocupação, até porque cria um novo fundo público, a gente é contra esses fundos por razões óbvias, né? Sempre fica ali um monte de fundo e um monte de dinheiro represado, porque vincula a receita, e a vinculação de receita a gente considera extremamente danoso para o país, fora multas elevadas e fora outras questões. Por essa razão, a gente é contrário ao projeto. Para falar a favor, nobre deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu sou absolutamente favorável a esse projeto. A gente teve essa polêmica recente
no mundo dos games, de empresas terminando com mídias físicas. Já há algum tempo a gente discute o desligamento de servidores de maneira arbitrária. Então, primeiro, as empresas não deixam claro para o consumidor que não estão vendendo o jogo em si, mas estão temporariamente dando uma licença para que aquele jogo seja utilizado pelo comprador. Então, o projeto está estabelecendo um prazo mínimo de 2 anos da manutenção do servidor, da manutenção dos patches, para você ter a correção dos erros do jogo, dos bugs do jogo regularmente, e o aviso prévio de 180 dias antes daquele servidor ser fechado e, portanto, do usuário perder acesso àquele jogo. E aí, a partir desse encerramento, a plataforma vai ter algumas opções. Ela pode fornecer o jogo 100% offline, ou seja, permitir que o jogador possa continuar jogando sem a existência do servidor, disponibilizar a estrutura do servidor para que a própria comunidade mantenha os seus servidores independentemente daquela empresa e, portanto, acabando com uma indústria abusiva em que você pensa que está comprando o jogo, mas está comprando uma licença temporária. Agora, presidente, eu preciso esclarecer um ponto que eu acho que não deveria estar nessa discussão, está no projeto, mas a gente vai dialogar com o futuro relator. Tem a criação também de um fundo público e também passa-se a administração de declaração de patrimônio cultural para o IFAM fazer uma regulamentação de games que vão ser disponibilizados ali dentro da Biblioteca Nacional. Eu acho que são assuntos completamente distintos e que atrapalham a discussão. Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação de jogos que estejam no interesse nacional, que façam parte de interesse cultural. Os jogadores não estão pedindo que haja arrecadação para um fundo, para depois esse fundo financiar iniciativas de games que vão ser escolhidos pelo Ministério da Cultura. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença, mas não deixa isso claro para o consumidor. Eu me lembro muito claramente de uma aula de direito do consumidor, uma coisa que eu nunca vou esquecer. A falha de mercado de assimetria de informação, ela não trata de hipossuficiência. Um bilionário que compre um cachorro-quente na esquina vai ter menos poder de informação em relação àquele cachorro-quente do que o vendedor, que é 1 milhão de vezes mais pobre do que ele. Mas o vendedor sabe quais foram os ingredientes, sabe se tem produto vencido, se não tem produto vencido, se tem produto estragado, se não tem produto estragado. Aí entra a intervenção para corrigir uma falha de mercado, que é a assimetria de informação. Por quê? Para o cidadão tomar uma livre escolha e a melhor escolha para si mesmo, ele precisa saber exatamente aquilo que ele está comprando e aquilo que ele está lidando. Obrigado, presidente. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado.